Bom dia. Antes de mais, bom dia a toda a plateia, que não é pequena. Hoje é sempre gratificante que nós, quando estamos deste lado, olharmos e virmos uma plateia tão composta quanto a que tenho perante mim, numa altura em que as pessoas se mobilizam um pouco, onde começa a ser, infelizmente, hábito olharmos para plateias despidas com 2 ou 3 ou 4 pessoas. Quando virmos uma sala praticamente cheia, é sempre gratificante e motivante dizer algumas palavras. E as palavras que eu vos trago hoje não é propriamente uma intervenção formal, escrita, na medida em que é meu propósito, antes de mais, dar-vos a conhecer algumas das coisas que se têm feito no Instituto em termos de projetos e depois, digamos que, sinalizar qual é a ideia que se tem no Instituto sobre a validade e a utilidade desses projetos, e uma vez que isto é projetos de internacionalização, fazer a ponte com o próprio processo de internacionalização. Eu já agora fazia uma pequena pausa, vamos perdermos 10 segundos e acomodar o pessoal todo, que é muito, de facto, do que está sempre pessoas a entrar, o que dispersa. Já não há mais ninguém? Quem estiver aí não há? Não há. Agora eu calmo e começam a entrar pessoas, mas enfim. Eu acho que a melhor forma de colocar a questão dos projetos em cima da mesa é dar-vos uma ideia do que é que ultimamente esta instituição, quando digo esta instituição, refiro-me obviamente ao Instituto Politécnico de Santarém, tem feito neste nível. Nós somos um Politécnico composto por 5 escolas, o que significa que muitas das vezes há a tendência que tem de ser contrariada para cada um de nós se fechar na sua unidade e perder, digamos, uma visão de conjunto sobre aquilo que o Instituto como um todo faz aos mais diversos domínios. Não só nestes projetos, como também nos processos de investigação, como também nos processos de internacionalização, de consolidação institucional, etc. Para vocês terem uma ideia, e quando muitas vezes se diz que há pouca atividade no que respeita aos projetos, a minha primeira atitude é exatamente dizer que ela não é tão pouca assim. Para vocês terem uma ideia, neste momento nós temos cerca de 50 projetos em curso. Para uma instituição com 4.000 alunos, com a dimensão que tem, creio que dizer que temos 50 projetos em curso não é tão despeciente assim. É evidente que cada unidade orgânica, no que respeita, eu estou a ver se o pessoal, eu bem dizia que quando me calava as pessoas haviam de entrar. Deixa eu só acomodar aqui esta nova. Estava eu a dizer-vos que não me parece que seja assim tão despeciente falar de 50 projetos em curso, já vamos aos projetos de candidatura, 50 projetos em curso no ano de 2015 para uma instituição com cerca de 4.000 alunos não me parece ser desprezível de falar. Portanto, a primeira ideia que há a desmistificar é que existe uma pouca atividade neste âmbito desenvolvida no Instituto. É evidente que destes 50 projetos nem todos têm uma grande dimensão, a dimensão aqui é variável, alguns deles têm uma grande dimensão e uma grande utilidade social, outros terão obviamente uma dimensão intermédia e outros ainda há, e não há mal nenhum que venha ao mundo, que são projetos de dimensão mais reduzida. Mas de facto 50 projetos que se repartem
em 14 projetos na Escola Superior Agrária, em 19 nesta Casa, na Escola Superior de Educação, em 6 na Escola Superior de Desporto Rio Maior e em 11 dispersos pelos serviços centrais. É evidente que estes 50 projetos são o corolário do esforço dos docentes das respectivas unidades orgânicas e aqui há que dizer que estes 50 projetos podiam ser muito mais se uma das unidades orgânicas tivesse também lançado mão à iniciativa, ou ter a iniciativa de desenvolver os seus respectivos projetos. É uma pena que a Escola Superior de Gestão de Santarém não tenha o único projeto em execução. É uma lacuna que importa corrigir a curto prazo e corrigir verdadeiramente, digamos assim. Eu creio que, conforme digo uma coisa positiva, que é o Instituto tem 50 projetos, dizer que a Escola de Gestão de Santarém é a única escola do país que não apresenta um projeto, não nos engrandece enquanto Instituto, mas é preferível olhar para o lado positivo da questão e voltar a repetir que há escolas que têm cerca, como é o caso desta, que tem praticamente 2 dezenas de projetos em funcionamento de modo simultâneo. Para uma casa que não chega aos 1000 alunos, isto há que enaltecer, há que dar os parabéns a quem, digamos, que pôs a mão na massa, tanto mais que sabendo que esta questão dos projetos há que ter nesta atividade alguma resiliência. Estas coisas dão muito trabalho, sobretudo nas candidaturas, nem todas as candidaturas são aprovadas e o que demonstra que aqui nesta casa, como também na maioria das escolas do Instituto, se cultivou, desculpem-me a expressão, se cultivou a cultura da resiliência no sentido de, logo que caímos, nos levantamos e relançamos mãos à obra com o mesmo entusiasmo para nova candidatura, para novo projeto e tantas vezes, como diz o povo, tantas vezes vai o cantar à fonte que acaba por, em alguns casos, depois serem bem-sucedidos. E, portanto, eu penso que é esta cultura que temos que desenvolver nas nossas unidades orgânicas, que é a cultura da resiliência e é a cultura do combate à desmotivação perante um ou outro processo que corra, cuja candidatura não seja bem sucedida. Obviamente, quando se tem 50 projetos em curso, significa, e isto é que me parece que é o mais importante, significa que o Instituto está interligado com a comunidade que o envolve. Grande parte destes projetos são projetos em parceria e daí é que, digamos que decorre as grandes vantagens deste tipo de atividade. Há que desmistificar a ideia, do meu ponto de vista, e isto é quase uma provocação para uma eventual discussão que se pode ter a seguir, que está nos projetos a solução para as instituições de ensino superior. Bom, criou-se muita ideia que as instituições de ensino superior, devido à curva demográfica que está a baixar, portanto, vão todas elas perder, umas mais, outras menos, mas vão todas elas perder alunos e, portanto, o futuro passa por os projetos. Ora bem, eu sou perfeitamente contrário a esta ideia. Chamei-me conservador, admito essa eventualidade, que haja aqui algum conservadorismo na minha posição, mas o que me parece é que eu conheço escolas sem projetos, mas não conheço escolas sem alunos. Isto ainda são escolas, portanto, enquanto existirem enquanto tal, as escolas existem com alunos. E a nossa razão de ser principal é, seja no ensino superior, seja noutro grau, noutro nível de ensino, a nossa razão de ser é os alunos. E só existiremos enquanto tivermos alunos. Portanto, do meu ponto de vista, incorreto dizer que devemos substituir os alunos pela execução de projetos. Jamais. Nós somos uma escola de ensino, ou somos uma instituição de ensino superior e existiremos enquanto tivermos alunos. A atividade do desenvolvimento dos projetos será sempre, do meu ponto de vista, uma atividade acessória e suplementar, embora imprescindível à nossa missão e à nossa atividade central, aquilo que se costuma agora dizer a atividade core, que é de facto as atividades de ensino. Agora,
Obviamente que é por esta atividade que me parece que tem que ser vista nas instituições de ensino superior com esta perspectiva, com uma perspectiva de, digamos, de engrandecimento, mas nunca de substituição. Será sempre uma atividade suplementar à nossa atividade core, mas é esta atividade que nos permite a ligação ao meio envolvente, quer seja num círculo muito próximo, quer seja num círculo muito mais largo. Dos 50 projetos que eu referi, alguns desta casa, dos 19 desta casa, alguns deles são projetos internacionais. São projetos que se desenrolam em parcerias que excedem as nossas fronteiras. Por exemplo, eu estou a olhar para a plateia, não está cá quer o colega Maurício Dias, quer a colega Ana Torres, que são grandes entusiastas dos projetos, e eu sei que não estão cá porque estão na Roménia, salvo erro, exatamente na execução de um determinado projeto. E reparem, a grande vantagem destas coisas, do meu ponto de vista, é que estes projetos depois não se esgotam em si quando acabam. Quando acaba o seu espaço temporal, ou quando acaba o seu limite de financiamento, ou qualquer outra coisa. Porquê? Porque perduram os laços, perduram as relações, e atrás de um projeto vem outro, atrás do outro virá outro ainda maior, e, portanto, esses laços são os laços que nos permitem depois, digamos, coliar um outro processo fundamental, que é o processo de internacionalização. Não é? Que é o processo de internacionalização também visto não como... Eu costumo dizer, quando se fala mais isto, deixo um pouco depois para o Zé Rodrigues falar sobre isto, mas parece-me a mim que quando se fala no processo de internacionalização, devemos de inverter os termos. Eu penso que não há um processo de internacionalização que deve haver, é a internacionalização enquanto processo, ou seja, tudo o que nós fizermos terá de ser feito numa perspectiva de internacionalização. A internacionalização não se esgota na atividade de receber alunos, ou na atividade de mandar alunos, na atividade de receber professores, ou na atividade de mandar professores. A internacionalização é muito mais do que isso. É internacionalizar os processos. Se estivéssemos numa fábrica, diríamos os processos de fabrico. Ou seja, é internacionalizarmos todos os processos, tudo o que nós fazemos. A internacionalização deve correr, digamos, nas veias. Deve ser uma coisa, deve ser algo que está no tecido organizacional. E nessa perspectiva, os projetos também o devem ser. Devem ser porque facilitam a internacionalização, tal como a internacionalização facilita também o desenvolvimento de projetos que robustecem a instituição, trazem valor acrescentado, permitem endogeneizar outras práticas, outros saberes, outros conhecimentos na nossa própria atividade e, portanto, por esta via, permite-nos uma capacidade maior de, digamos, de corresponder ao que exigem de nós, das instituições de ensino superior, e até mesmo de nos tornarmos internamente mais competitivos umas com as outras. Eu creio que, hoje em dia, uma instituição que tenha um grande índice de desenvolvimento de projetos que impliquem professores, alunos e até staff, bem como uma instituição que tenha um elevado índice de internacionalização, é, obviamente, muito mais apetecível, muito mais competitiva, é muito mais apetecível por parte dos alunos, e voltamos à mesma, todas estas coisas estão relacionadas, voltamos à mesma, se é mais apetecível por parte dos alunos, como a razão de existência das instituições de ensino superior é ter alunos, é muito mais fácil por esta via também, não só captar alunos, como prestigiar-nos e projetar-nos. Para acabar. Eu não sabia quanto tempo é que tinha, tu não disseste, a culpa é tua. Pronto, o Zé está-me a censurar, diz que acabou. Não já censurei, estou. não censurei ninguém. Faz-me lembrar o Presidente da Assembleia da República a calar os deputados, portanto eu com esta... Peço só 15 segundos, Sr. Presidente, e perante esta dinâmica, diria eu, é uma dinâmica que deve ser acelerada, desenvolvida, aprofundada e jamais deve ficar por uma perspectiva de este ou daquele fracasso marcar todo o processo. Volto a repetir, eu acho que aqui a questão essencial é a resiliência, é a nossa capacidade de permanentemente pôr este mecanismo a andar, seja o mecanismo do desenvolvimento de projetos, seja o mecanismo do desenvolvimento da própria internacionalização enquanto processo, porque tudo isto está interligado para o nosso core, que é a maior probabilidade de captarmos alunos. Ok? Pronto. Muito obrigado, Hélder.